Oi, tudo bem? Boa tarde. Estou usando a câmera do aplicativo porque houve uma pequena pane no telefone. O modo de segurança ele foi ativado automaticamente e até agora não consegui fazer com que voltasse ao normal não. Mas a ideia dessa gravação de agora é comentar com vocês um pouco sobre ah, o método midrástico de interpretação bíblica usada pelos sábios fariseus com início lá no primeiro século. E eu quero começar falando, citando o livro de Canto dos Cantos, capítulo 1, versículo 10, que vai constar na passagem lá o nome chamado colar, certo? Colar. Só que em hebraico o nome dado para colar é harizá. O que é harizá? Harizá é um conceito amplamente difundido na literatura rabínica, no método exegético, midrástico, utilizado aí ao longo dos séculos pelos judeus, pelos rabinos, que eles usavam para fundamentar o ensinamento. Por exemplo, nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 24, no finalzinho, quando Jesus ele vai se encontrar com os discípulos de Emaús. O contexto é que Jesus ele morreu, certo? E os discípulos lá eles vão embora. Eles vão embora tristes, decepcionados, com pensamentos de frustração, porque aquele que iria resgatar, iria redimir Israel, tinha morrido e acabou e ficou por isso mesmo. Então eles iam embora. Só que nós temos que entender que o Novo Testamento, segundo Antônio Pinheiro, um acadêmico espanhol, filólogo, historiador, catedrático da Espanha, ele fala que o Novo Testamento, os Evangelhos, ele é uma propaganda e fonte como posso falar, uma fonte de informação sobre Jesus. Só que 80% ele é propaganda, certo? Para propagar a fé messiânica, certo? Para corroborar com a fé da comunidade. Então, no capítulo 24 fala que Jesus, ele, quando chegou lá, de frente com os discípulos, né? Seus discípulos, ele agora já ressuscitado, ele começou a explicar que o que deveria acontecer com o Messias, começando de Moisés, ou seja, na Torá, passando pelos profetas, até chegar em sua época. Ora, o Evangelho de Lucas não fala o que foi que ele falou, mas ali está amplamente sistematizada e configurada a ideia de morte e ressurreição no terceiro dia. Por exemplo, outro ponto agora. Ora, se os discípulos de Jesus se eles eram discípulos fiéis ao seu mestre, ele não poderia abandonar o seu mestre. Logo, nessa época já vigorava a ideia de que os, os discípulos, os judeus, não poderiam andar 1 quilômetro, um quarteirão. Era proibido. Era permitido eles andar apenas 1 quilômetro, certo? Caso se ele saísse, se ele ultrapassasse essa metragem, eles estavam, não posso falar, abolindo a lei. Temos que levar em consideração também que no livro da Dica dos Pais fala para construir uma cerca e proteger a Torá, certo? Quer dizer, normas, regras que protegessem a lei. E quem era que elaborava essas leis? Ora, os rabinos, os exegetas rabinos. Então, a ideia de Harizá está enfaticamente
no chamado Novo Testamento. Basta olharmos com a cuidado, com detalhes, para quando nos depararmos com certos tipos de leitura bíblica, temos logo essa chave de leitura, certo? Essa interpretação alegórica do texto. Outro, por exemplo, também, dentro da categoria midrástica, é a Alahá. Por exemplo, a Alahá, quer dizer, o Midrash ele se divide em Agadá e Alahá. O que é Agadá? Agadá é um conto, é uma história, certo? É uma história para tirar contos para fundamentar uma teologia, digamos assim. Já a Alahá é uma lei que o rabino ele se pauta em toda a tradição e coloca frente a uma comunidade. Ele chega frente a uma sinagoga e coloca para eles. Aí vai caber a comunidade saber se aquela lei promulgada pelo rabino vai se adequar ao ambiente, ao contexto da comunidade da qual eles vivem, certo? Então a ideia do que eu tinha para trazer hoje seria essa, de rarizar, certo? Então é isso, valeu!